tutorial para o canal da Geizinha JP, que é uma menina que eu conheci através do aplicativo Instagram, e a gente tem mantido contato, eu acho que há uns 6 meses. Parabéns pelo canal, 1 ano de canal, que delícia, parabéns, beijo. Mua. E o tema que você me sugeriu foi estilo. Achei bem interessante esse tema. Eu até na época falei para você que eu poderia fazer algo sobre idade. Mas, assim, estilo tem tudo a ver com idade. Porque é lógico que eu não me maquiava com 20 e poucos anos como eu me maquio hoje, né? Com quase 40 anos. Então, o estilo também vai mudando, né? E estilo é bem diferente de moda, porque o estilo, a moda é aquela coisa que está usando no momento, mas que nem sempre você, colocando em você, fica legal. Então, por exemplo, vou citar um exemplo, todo mundo assiste novela, Salve Jorge, você pega a maquiagem da Cláudia Raia, por exemplo, que é uma maquiagem bem simples, assim, é mais delineado mesmo. Ela basicamente puxa mais na boca, tal, a cor escura. Então, muitas vezes, se eu pegar aquela maquiagem e transferir para mim, não vai ficar legal, assim, não vou, vai fugir do meu estilo. Então é isso, meninas. A maquiagem que eu fiz hoje, ela é basicamente, olha, usei cobre, usei cobre metálico, usei dourado, usei o preto. Eu não tinha colocado cílios postiço ainda no tutorial, coloquei agora. E assim, é uma maquiagem bem legal porque, como eu disse, as pessoas assim, às vezes o que é moda não funciona. Por quê? Porque, por exemplo, eu não tenho côncavo marcado, não é? Eu tenho a pálpebra mais gordinha. Então, isso acaba que você tem que modificar. E modificando, claro que você vai criar um estilo. E essa maquiagem é justamente para quem tem esse problema de não ter o côncavo assim profundo e também de ter a dificuldade de fazer esse cantinho mais escuro, esse vizinho. Essa maquiagem ela vai servir bastante para quem tem esse tipo de problema, tá? Porque eu vou estar passando certinho a maneira que você consegue dar essa profundidade aqui nesse canto puxado. Tem pessoas que gostam mais arredondado, tá vendo? Já é um estilo. Eu gosto mais puxado mesmo, puxando para cima. E eu não gosto muito arredondado, acho que porque tudo é redondo, né? Então eu procuro sempre estar puxando mesmo. Então isso também é estilo. Meninas, eu acho que é isso. Então, Geizinha, espero que você tenha gostado do vídeo, do especial que eu fiz para você. Parabéns pelo canal, você sabe que você é uma pessoa muito querida, do coração mesmo, né? Uma pessoa que está sempre acompanhando, uma acompanha a outra, e essa troca é muito legal, tá bom? E para vocês que estão assistindo o vídeo, espero que gostem do tutorial, espero que as dicas deem certo para vocês fazerem esse Vzinho que bastante gente acha bem complicado, mas que não é. Vocês vão ver que vai ficar fácil dessa maneira, né? Ela é um Vzinho e já ajudando no delineado, então você não precisa fazer aquele delineado, gatinho e tal, porque ele já vai dar apesar dos cílios também tá ajudando bastante. Se fosse outros cílios, talvez ficaria um pouquinho diferente. Mas assim, eu acredito que essa dica vai ajudar bastante algumas meninas, tá bom? Um beijo grande no coração de todas. Obrigada, Geizinha. Vou deixar o link do canal da Geizinha abaixo desse vídeo. Vocês entrem lá, vocês vão ver que é uma pessoa assim maravilhosa. O primeiro produto que eu usei foi o fixador de sombras, o primer cor de pele bem fininho. Usei em toda a pálpebra, espalhando bastante.
Agora eu vou estar usando o lápis preto. Ele tem que estar bem apontado para você poder fazer esse desenho, essa marcação. Tem que ser um lápis macio também, para que a gente possa depois estar espalhando esse lápis, fazer uma base com esse lápis. Essa técnica, ela é muito boa para quem não consegue fazer o Vzinho, porque a partir daí você tem uma margem da onde começa e onde termina. Esse Vzinho no canto externo dos olhos, sempre ele é bem mais escuro. Na maioria das vezes ele é preto mesmo, tá? Então, fazendo dessa maneira, eu acredito que vocês vão ter mais facilidade, tá? Agora eu vou estar espalhando esse lápis de fora para dentro, concentrando bem nesse início, nesse Vzinho, espalhando, puxando ele, preenchendo os espaços que ficaram, não é? Nesse V todo, no caso. Essa etapa é uma etapa assim um pouquinho difícil, mas caprichem bem nela, que é essa etapa que vai dar a base para vocês estarem usando as sombras. É a partir desses traços que vocês vão conseguir delimitar o delineador, o cantinho, o Vzinho, enfim, caprichem bem, tentem deixar um olho mais parecido com o outro possível. Agora eu estou usando o delineador em gel, delineador marrom. Esse marrom ele tem um pouquinho de dourado nele, então eu vou estar usando dessa marcação, final da marcação acima, não é? Como vocês podem estar vendo, e varrendo esse delineador para cima, tá? Puxando para cima mesmo, concentrando sempre mais assim nos cantos externos. Agora, como vocês poderão perceber, eu vou estar usando com o pincel de cerdas sintéticas e vou estar espalhando todo esse delineador em gel marrom, puxando ele para o canto interno dos olhos, bem na linha do osso que a gente tem mesmo ao redor dos olhos, tá? É aí que é o côncavo, aí que começa o côncavo. Cada pessoa tem uma anatomia diferente da outra. Então, muitas vezes a gente vê uma maquiagem em alguém e tenta reproduzir, e ela só vai ficar realmente igualzinha se a sua anatomia for parecida com a anatomia da pessoa, né? Por isso que muitas vezes a gente se identifica com alguns vídeos, talvez não pela técnica em si, mas porque é muito parecido o formato de olho, o formato de rosto, os problemas que a pessoa tem, né? Isso acaba se identificando. Então, aonde vai terminar, onde vai começar e aonde vai terminar, o que vai delimitar muito é realmente esse seu côncavo. Então, se ele não for profundo, como é o meu caso, então eu vou ter que escurecer um pouco mais, sempre estar escurecendo mais, para dar essa impressão de profundidade, né? Eu usei na sequência, né? Desculpem, eu fiquei conversando e perdemos a sequência. Bom, eu usei a sombra dourada na pálpebra móvel, é uma sombra bronze da Costal Essências, ela não chega a ser dourada. Em toda a pálpebra móvel. Usei também, vocês vão ver na sequência, a sombra preta para reforçar esse cantinho, porque sempre quando a gente está esfumando tem que ir olhando, porque acaba saindo, um lado fica mais escuro que o outro. Nós temos um olho diferente do outro. Isso eu acho que não existe uma pessoa que tem um lado igualzinho ao outro. Então, tenta consertar e tenta deixar o mais parecido possível, que daí a maquiagem vai ficar bem perfeita.
Eu até estava falando um outro dia que é muito difícil, a automaquiagem talvez seja até mais difícil do que maquiar alguém, porque você tem quando você está maquiando uma pessoa, você tem toda uma visão, não é? Você dá para igualar, é mais fácil do que se automaquiar, não é? Então, se você consegue se automaquiar, isso já é um grande passo aí para você pensar em ter uma carreira nisso, né? Isso é muito legal. Eu costumo usar as sombras, geralmente em tons aproximados, um mais escuro, o outro mais claro, para dar um degradê e tirar as marcações entre as sombras. Por exemplo, eu estou usando esse metálico mais escuro, ele é puxado para o vinho, para tirar a marcação entre o preto e o bronze. E acaba dando um efeito bem legal em fotos, em luz. Então sempre use cores que se casam, porém sempre no canto externo a cor predominante, então é o preto, a cor mais escura da que você está usando na pálpebra móvel do meio até o canto interno, e a mais clara sempre do meio para o canto interno. E no canto interno você usa sempre uma sombra cintilante, branca, para iluminar esse cantinho dos olhos. Isso se você gostar. Isso que é estilo, porque assim depende muito da anatomia, depende do seu tipo de olho. De repente, para algumas pessoas não gostam ou não ficam bem iluminando o canto dos olhos, né? Então, isso tudo você tem que estudar e projetar em você. O tutorial ele te dá uma base de como fazer, como eu faço, né? Como eu faço a minha maquiagem. Mas isso não quer dizer que tudo que eu estou usando, você vai ter que usar esse produto, você vai ter que usar essas cores, não é? Então tudo depende da sua anatomia e do estilo também. O lápis de olho abaixo também, né? Eu usei o lápis preto na linha d'água, mas não chegando até o canal da lágrima, tá? Até mais ou menos metade eu usei. Fiz o delineador com a caneta delineadora, um traço bem fininho, já que quando você faz esse vezinho, ele já te dá uma impressão de um delineado quando você está com os olhos abertos, tá? Então, você não precisa fazer aquele delineado muito trabalhado. Isso facilita bastante também quem tem essa dificuldade. Então, voltando a falar, eu usei na linha d'água, né? Não até o canal da lágrima, foi até metade só, mais ou menos. Aí, tá usando para selar, já que nós usamos bastante marrom, vou estar usando a sombra marrom para dar uma esfumada nesse lápis preto, para que ele não derreta e também para dar um acabamento melhor. Na sequência eu vou estar usando o rímel. Bom, eu acho que o vídeo também já está terminando. E vou estar colocando os cílios postiços depois para vocês. Bom, outra coisa, o corretivo eu costumo usar para limpar esse cantinho externo da maquiagem, que sempre fica um lado diferente do outro, ou fica borradinho, e isso ajuda a dar uma limpeza mesmo e finalizar a maquiagem. Vou estar usando o corretivo também abaixo, que também é para mesmo propósito, para limpar qualquer resquício de sombra que tenha ficado, tirar olheira, que daí depois que o olho está pronto, que você tem uma real visão de como ficou e como vai ficar a maquiagem. Daí, se tiver com olheira, vai ter que refazer
realmente o corretivo. Eu vou estar fazendo uma resenha desse pincel que eu estou usando, porque é magnífico, é maravilhoso e eu quero mostrar ele não, são 3 para vocês, tá? No próximo vídeo. Ilumina abaixo da sobrancelha, isso é um ponto muito importante na maquiagem, tá, meninas? Iluminar abaixo da sobrancelha. Vou estar usando o rímel, uma camada fina, porque eu vou estar aplicando os cílios postiços, mas também quem não gosta, também nessa maquiagem não há necessidade. Bom, enfim, meninas, o vídeo já tá terminando mesmo. Geizinha, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que vocês que estejam assistindo possam aproveitar as dicas. Um beijo grande e obrigado sempre. Bom, o batom eu usei o da NYX, que é um tom mais dourado, para combinar com os bronzes que eu usei em cima. E é isso aí, meninas. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Beijo!